Amém, amados? Início de série dá aquela ansiedade, não sei se é só em mim, mas eu acredito que boa parte das pessoas dessa igreja, essa série veio de uma conversa minha com meu filho, o Biel. Veio tentado discipular o meu filho, claro que na realidade dele, 8 anos de idade, tenho falado de alguns conceitos, de algumas questões da Bíblia, da palavra do Senhor. E eu fiz uma pergunta para ele básica: Biel, por que Jesus veio? E ele deu algumas respostas. Ele veio para morrer. Eu perguntei para ele, mas por que ele tinha que morrer? Naturalmente, com 8 anos, ele não sabia por que Jesus tinha que morrer. Ele sabia que Jesus veio e morreu e ressuscitou. Isso ele já sabia. Mas, para nós, igreja, tem pessoas aqui que têm uma caminhada interessante. Tem alguns anos de caminhada cristã. Tem outros que estão novinhos, estão chegando agora, estão crescendo agora. Mas se eu perguntar para você, por que Jesus veio? Por que afinal de contas, ele teve que vir? Qual a necessidade da vinda de Jesus, da morte de Jesus no nosso lugar? Isso é um conceito básico, é um feijãozinho com arroz na teologia, no coração de todo crente. Só que, às vezes, a gente não sabe responder isso de maneira clara. Afinal de contas, é verdade. Eu nunca me parei para perguntar. Eu sei que ele morreu no meu lugar. Eu sei que ele pagou um preço que era meu, mas por que teve que ser dessa forma e não de outra forma? Por que ele teve que morrer? Então, hoje nós vamos entender essa questão, a vinda de Jesus. Nós vamos entender esse conceito. Colossenses capítulo 1, verso 13, tem um texto que a gente vai lendo a Bíblia, às vezes sem parar, sem dar atenção, mas eu quero que você hoje, a minha intenção e a minha oração no Senhor, Deus, que cada pessoa aqui saiba interpretar esse texto agora, para o resto da sua vida. Colossenses 1, verso 13, em diante, diz assim: pois ele, vamos comigo, igreja, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe um resgate aí, amém? Jesus está nos tirando de algum local, a Bíblia está dizendo que a gente estava em algum local e ele nos resgata, e quando a gente é resgatado, geralmente é de um local ruim. Dia desses teve inundações lá no Rio Grande do Sul, as pessoas estavam sendo resgatadas de suas casas, porque estavam correndo risco, perigo naquele local. Então, existe um resgate, e aí ele nos transporta para o seu reino. A gente sai de um local perigoso e vai para o reino de Deus. Verso 14. Em quem temos a redenção. Olha o nome da nossa cidade aí aparecendo. Redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mas se eu fosse perguntar aqui, quem sabe de maneira clara o que significa essa palavra? Redenção, eu entendo que é a minha cidade. Tem a ver com a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. A gente tem esse nome. Mas, na Bíblia, será que tem o mesmo sentido? Será que essa palavra redenção na Bíblia está falando somente de liberdade, quebra de correntes, sair de uma condição de escravidão e ir para uma condição livre? A palavra aqui no original, essa palavra redenção, é uma palavra no original grega, a palavra apolutrosis. Apolutrosis, que quer dizer libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então, o contexto aqui já vai dizendo, realmente, o 13 está falando de um resgate, e o 14 está falando de uma redenção, que é uma redenção, na verdade, é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. O judeu entende de maneira clara quando se fala a expressão redenção, porque é algo típico da cultura deles, e na Torá, nos primeiros livros da Bíblia, é claro o ensinamento, principalmente no livro de Levítico, sobre isso, sobre a questão da redenção. Mas para a gente, para a nossa cultura, para o brasileiro, para o cearense, a gente não entende muito bem o que seria redenção. Por isso que a Bíblia, quando usa essa expressão redenção, o judeu, quando lê, entende. Eu sei muito bem o conceito de redenção. Eu sei o que significa isso, mas para a gente parece que é só liberdade. A mesma coisa que parece que a gente fosse explicar para alguém sobre panelada. A gente, sei lá, eu morei um tempo em Portugal. Um dos assuntos lá era comida. Diferença, o choque cultural na comida. Lá eles têm um prato típico lá chamado francesinha, que é um pão com queijo, com um negócio lá que eu não gostei muito. E aí não me entrava muito bem aquele negócio. E eu falava, mas tu tem que provar da panelada. E eles ficavam curiosos, é gostoso, é gostoso. Descreve aí como é.
Não, vamos pular essa parte, que talvez você não queira provar, se eu descrever como é, mas que é gostoso, o negócio é. Para a gente, quando a gente usa a expressão panelada, eu estou descrevendo para vocês aqui, está salivando a minha boca. Eu gosto de uma paneladazinha com cuscuz, um cheiro verde. Isso é bom. Só que para eles, se eu for descrever o que seria, de que porção, de que parte vem aquele prato ali, talvez a pessoa não entenda muito bem. Mas para o judeu, redenção é um conceito claro. Hoje eu quero, em nome de Jesus, que Deus fale de maneira clara ao seu coração e que você saia daqui entendendo o que é redenção na palavra de Deus. Amém? É o intuito dessa pregação de hoje. Então se concentra em nome de Jesus, porque isso é fundamental. É o arroz com feijão na sua caminhada cristã. A partir disso, você vai entender sobre serviço. A partir disso, você vai entender sobre salvação. A partir disso, você vai entender por que Jesus teve que vir, o sacrifício dele, por que foi necessário. A partir desse conceito chamado redenção. Vamos lá. Para o contexto judaico, se alguém estava devendo a alguém na época e não tinha condições de pagar a pessoa que ela estava devendo, a primeira coisa que acontecia era que alguém se levantava, o Alexandre de Moraes da época, e tomava alguns bens daquela pessoa. Olha, me dê uma parte do seu terreno, porque o que você está fazendo aí, você levantava um juiz, né, e tirava aquilo ali da pessoa. Olha, você tem tantos hectares, me dê metade que você está me devendo, pronto. E aí ia tomando, e a dívida, se não fosse sanada, e acabavam os bens da pessoa, chegava um segundo momento, que ela era escravizada. Ela passava a ser serva daquela pessoa. Eu pedi dinheiro emprestado ao Renan, está lá atrás. Não consegui pagar. Levou o meu carro, levou minha casa, levou um monte de coisa. No final das contas, eu fui trabalhar para ele, fazendo extrato de fruta para vender por aqui, até quitar a dívida. Até que isso acontecesse, eu ficava lá, nessa condição, porque eu tinha uma dívida e tinha que pagar agora com o meu serviço, com o meu trabalho. Existiam duas possibilidades. Quantas possibilidades, igreja? Em nome de Jesus. Isso aqui é fundamental, esse contexto aqui. Primeiro, de eu ficar livre do Renan. De eu não ser mais cobrado por ele, não estar mais debaixo desse julgo dele. Primeiro, o ano do jubileu. A cada 50 anos, nesse contexto, nessa cultura, todas as dívidas eram sanadas. Ou seja, eu estava devendo algo para ele, mas o jubileu, faltavam 2 anos para o jubileu, eu sabia que eu ia ficar escravizado para ele durante 2 anos, porque estava perto do jubileu, do ano do jubileu, onde tudo era restituído. Se ele tinha tomado meus bens, minha casa, meu carro, meu terreno, voltava para mim, para minha família, tudo que tinha sido tomado durante aqueles 50 anos, 49 anos, voltava para mim. E aí todo o hebreu era livre novamente, voltava para sua casa, terminava lá, pagou a sua dívida. Durante essa segunda possibilidade, é que eu, devendo o Renan, algum familiar próximo a mim, poderia chegar lá, o Dias Neto chegava, a Janiele chegava, o meu pai chegava, a minha mãe chegava e olha, eu quero pagar aqui a dívida do Júnior. E aí, o que acontecia nesse momento? Eu estava livre dele, do Renan, mas passava a ser escravo de um familiar meu. Está na palavra de Deus essa orientação. Só que qual é a diferença desse negócio? Porque ao invés de ser escravizado por uma pessoa longe de mim, eu ia ser agora servir uma pessoa da minha família. É uma condição melhor, sim ou não? Pelo menos é para ser. Júnior, Deus me livre de ser escravo do meu irmão, do meu primo, ia ser pior, deixa eu ficar lá longe mesmo. Mas no contexto era para ser. E deveria ser tratado de uma maneira diferente. Levíticos 25, 48, a Bíblia orienta. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Tirar ele dessa condição. Verso 49. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo. Repete comigo. Parente poderá resgatá-lo. Vamos parar aqui. Parente próximo. Em nome de Jesus. É importante esse contexto. Teria que ser um parente próximo. Ninguém muito distante, mas alguém próximo. Porque essa proximidade trazia semelhança. Repete comigo em nome de Jesus. Lá na frente, na pregação, vai fazer sentido. Essa proximidade, um parente próximo, trazia semelhança. Certo? Não sei quem tem parentes aqui na igreja.
Duas pessoas que eu acho idênticas aqui é o Tony Carlos e o Anthony. Estão aqui hoje. A cara de um é o focinho do outro. A cópia de um é a cópia do outro. Ou seja, o parentesco próximo nos faz semelhantes, parecidos. Certo? Então, mas ao mesmo tempo, se eu disser, não, o chifre veio hoje, o chifre tem que estar em todo exemplo do culto da igreja. Para que ele não largue a gente. Está com a história de voltar para o país dele. Vamos fazer campanha à igreja. Em nome de Jesus. Que venham mais greves na Unilab. Estou brincando. Os irmãos aqui estão tudo. Mas que seja de outra forma. Que ele traga a amada dele para cá e viva no nosso meio. Em nome de Jesus. Cresça aqui no nosso meio. Mas se eu dissesse, não, o Schiffer é filho do Tony Carlos. Ia ficar aí. Estranho. Não se parece. Não tem semelhança. Porque parente próximo tem a ver com isso, com proximidade. Isso é fundamental. Por que a Bíblia orienta que somente pode ser resgatado por um parente próximo? Por conta da semelhança. Amém? O verso 53 desse texto diz assim, ó, ele deverá ser tratado como um empregado, contratado anualmente. Ou seja, ia ter salário. Agora, servindo ao meu irmão, ao meu parente próximo, eu vou ter um salário, alguns direitos, e não permitam que o seu Senhor domine impiedosamente sobre ele. Então, para o judeu que já vivia nesse contexto, a redenção, esse ato, é muito claro, é o resgate através de um pagamento de uma dívida. Ou, no ano do jubileu, ou algum parente próximo pagava aquela dívida por mim. E aí era resgatado daquela condição. Esse é o contexto de uma cultura. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? Para a gente entender isso, a gente precisa caminhar na história da humanidade. Essa série, Feijão com Arroz, é uma série que tem gritado no nosso coração para entendermos pontos cruciais na teologia. Em nome de Jesus. Entenda isso. A história da humanidade, Deus, na sua eternidade, na sua soberania, na sua eterna vontade e segundo o propósito dele, ele resolve no coração dele criar a terra, criar o homem, criar tudo que existe, toda a natureza, toda essa beleza foi criada pela vontade do Senhor, através da sua voz somente. Deus vai criando dia após dia. Chega no sexto dia Deus cria o feijãozinho com arroz, igreja. No sexto dia Deus cria o homem. Amém. Cria o homem, percebe que não é legal o homem estar só, cria a mulher e deixa uma regra. Vamos lá, feijão com arroz. Qual a regra? Tinham duas árvores lá. Eles não poderiam comer dessa árvore. Uma árvore era a árvore da vida e a outra árvore era do conhecimento, do bem e do mal. A serpente chega, o diabo chega, faz uma proposta. Diz que eles poderiam comer. Eva come do fruto dessa árvore do conhecimento. Oferece a Adão. Adão come também desse fruto e surge, o primeiro momento aqui surge o pecado. E aí na teologia a gente chama de pecado original. Porque esse pecado cometido aqui é passado por todas as gerações. Hoje nós herdamos isso, essa maldição. Porque a consequência do pecado é o que, igreja? O salário do pecado é a... Perfeito. A igreja com feijãozinho com arroz está ótimo. Em nome de Jesus. Vem doenças, vem mortes, a mulher vai ter dores no parto, o homem agora vai trabalhar de maneira fadigante para ter o seu sustento, a terra vai teimar com ele para dar o sustento para ele. Vem, pastor, por que vem essas inundações? Por que avião cai? Por que vem onda? Por que vem enchente? Consequência do pecado, do mal. Isso, o pecado veio e destruiu, mudou, descaracterizou a criação do Senhor. E vem para o homem algo mais específico ainda, vem a condenação. Deus, todo final de tarde, aparecia para o homem e conversava e tinha proximidade com Adão, com Eva. O pecado faz uma barreira, uma divisão entre nós e a glória do Senhor, e aí já não tem mais essa proximidade. Mais do que isso, a morte chega. E aí quem estiver ainda debaixo da escravidão do pecado, irá para o inferno. Todos nós aqui, que estivermos em dívida, agora você está começando a ligar com o povo judeu.
com a redenção do povo. Todos que estivermos em dívida, seremos escravizados, e se morrermos debaixo dessa dívida, iremos para a condenação eterna. Romanos 5,16 diz assim: por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Todos nós, meus amados, estamos condenados, porque nós estamos em dívidas com Deus. Porque não é só o pecado de Adão que eu herdei, nós somos pecadores. Todos os dias, a todo instante, nossa mente, coração, nossas ações estão errando com o Senhor. Mas mais do que isso, nós nascemos em dívida. Herdamos essa dívida de Adão e Eva. E toda a humanidade nasce debaixo do pecado. Então, salvação, pastor, como é que eu sou salvo então? Como é que eu saio dessa dívida? Como é que eu saio do inferno para a vida eterna? Como é que eu me afasto desse lamaçal do mal e vou para perto do Senhor? Salvação é redenção. O que é redenção, igreja? É um resgate. Amém? Vocês estão comigo? É um resgate através do pagamento de uma dívida. Se eu estou dizendo que salvação é redenção, aconteceu isso. Nas linhas da Bíblia, acontece isso. Toda a Bíblia é baseada nesse conceito de redenção. Deus nos cria. Depois a gente escolhe o pecado e a gente passa a ser escravizado e cria-se uma dívida com Deus. Está debaixo dessa maldição. Essa dívida precisa ser paga por alguém. Romanos 5,19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse único homem? Quem? Adão. Muito bem. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse outro homem aqui? Jesus. Aparece um conceito chamado justificação. Aqueles que resolvem seguir a Jesus, entregar sua vida a Jesus, hoje não estão mais debaixo de uma dívida, mas são considerados justos. Já não há condenação para essas pessoas. Jesus veio para que o retorno aconteça ao plano original. Deus cria a humanidade para ter um encontro com Ele diariamente. E isso é quebrado pelo pecado. Uma dívida que acontece. A salvação é um retorno ao plano original, onde podemos agora, novamente, ter contato com o Senhor. Só que Deus colocou as regras. Pastor, eu entendo que eu estou debaixo do pecado, que eu tenho dívidas. Mas eu entendi também que no conceito de redenção, só quem pode pagar ou é a pessoa ou um familiar. Sim ou não? Então, algum irmão meu poderia pagar minha dívida do pecado? Será que isso poderia acontecer? Salmo 49, verso 7 diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. A nossa vida é muito cara. Homem nenhum consegue pagar esse preço. Verso 8: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então entenda o seguinte: homens não podem pagar a sua dívida. Você não consegue pagar porque o pecado é uma dívida muito alta. Só que o princípio da redenção é que somente um familiar pode pagar. E somente um familiar próspero. Concorda comigo? Imagina, você está em dívida. Pastor, estou devendo alguns papéis de energia aqui. Aí o pastor todo empolgado: não, meu irmão, vou lhe ajudar. Tira a carteira aqui, pegar dinheiro. Quando pega dinheiro, fala: meu Deus, eu tenho 2 papéis de energia atrasados também. Minha situação está pior do que a sua. Eu não consigo pagar porque eu estou em dívida também. Só consigo pagar a dívida do outro se eu for uma pessoa próspera. Sim ou não? Quando a gente fala do pecado, somente alguém próspero, que não esteja debaixo de dívida, poderia pagar. Então é uma condição impossível para cada um de nós. Olha para a pessoa do seu lado. Essa pessoa não conseguiria pagar a sua dívida com Deus, porque ela é pecadora tanto quanto eu. Ninguém aqui consegue pagar a dívida do outro. Somente uma pessoa próspera consegue pagar a dívida do outro. Agora cria-se uma questão. E agora? Tem que ser um familiar, e familiar é alguém semelhante, e tem que ser alguém próspero, alguém que tenha riquezas. E falando de pecado, todos nós estamos pobres.
porque nós estamos em dívida com o Senhor. Qual é a solução? Quem me ajuda? Quem se encaixa nesses pontos? Alguém próspero, sem dívidas com o pecado. Ou seja, alguém que nunca pecou. E teria que ser alguém semelhante a nós. Sabe o que é que Deus faz? A segunda condição, Deus precisa encarnar. Caiu a ficha? Por que Jesus teve que vir? Porque teria que alguém que pagasse o preço do homem, teria que ser um semelhante, um familiar nosso. Outra pessoa não conseguiria fazer. Deus nos céus, na sua glória, não poderia cumprir esse requisito, estabelecido pelo próprio Pai. Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha o 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante. O que é que o familiar é? Semelhante. Ou seja, Jesus agora é alguém que nunca pecou. E é alguém da nossa família. É alguém pronto para pagar a nossa dívida e nos resgatar de todo o mal. Ou seja, o nosso sacrifício, o sacrifício de Jesus foi o preço. Ele pagou um preço porque ele tinha as condições. Por isso que Jesus teve que vir. Tinha que ser alguém semelhante a nós, para que o preço fosse pago. 1 Pedro capítulo 1, como é que ele paga isso, Júnior? Verso 18. Pois vocês sabem que o resgate, quando a Bíblia fala de resgate, está falando de redenção, para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com sangue. Como é que Jesus pagou? Com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, porque tinha que ser alguém próspero, não poderia viver debaixo do pecado. Essa palavra aqui, resgate, no versículo 18, da palavra grega lutró, que é libertar pelo pagamento de resgate. Cria-se agora uma situação. Quem estava comigo no início da pregação vai lembrar, certo, pastor? Eu entendi. O familiar pode pagar, um familiar próspero pode pagar. Próximo e próximo pode pagar. Só que, quando se paga, ele sai de um senhorio, mas passa a ser escravo do familiar. Estão comigo? Agora, meus amados, isso aqui é fundamental. Feijão com arroz. Isso aqui vai quebrar o nosso orgulho. Isso aqui vai quebrar o nosso eu. Tem muita gente que é resgatada do pecado e sai. E agora eu sou livre, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não! Com todo carinho do mundo, olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Você está errado. Você tem um novo Senhor agora. Agora nós somos servos de quem? É isso, igreja. Por isso que a gente não pode viver para nós mesmos. Por isso que você não tem escolhas. Você não tem escolhas. O escravo não tem escolha. Júnior, que palavra forte. Eu quero fazer um parêntese aqui. Porque no contexto bíblico, escravidão não tem nada a ver com a atrocidade que aconteceu aqui, principalmente na nossa região. De humilhação, de sofrimento físico, de exploração, não tem nada a ver. Nessa época, a escravidão era o modelo laboral da época. Acontecia dessa forma, tinha respeito, tinha salário, tinha dignidade. Tudo isso acontecia nessa época. Então não quer dizer agora eu sou escravo do Senhor agora e Deus vai me humilhar, me massacrar. Não tem nada a ver. O conceito bíblico não tem nada a ver com a profanação que aconteceu, principalmente aqui no Brasil. Nada a ver. Desliga isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Na Bíblia, Romanos 6, verso 18. Olha como esse texto agora vai saltar na sua mente, a partir do conceito do arrozinho com feijão sobre redenção. Verso 18 diz assim: vocês foram libertados do pecado, porque nós estávamos em dívida, Ele era nosso Senhor, sim ou não? E tornaram-se escravos da justiça. Mudou o Senhor, certo? Redenção é isso, mudar o Senhor. Falo isso em termos humanos, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, olha, estou explicando para vocês com a ilustração que acontece aqui nos nossos dias, por causa das suas limitações humanas. A gente pula lá para o 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado
e se tornaram o quê, igreja? Escravos de Deus. Escravos do Senhor. Por quê? A redenção é isso. O nosso familiar nos liberta. Mas a partir de agora nós vamos servir a Ele. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois, olha como o texto agora vai fazer sentido. O salário do pecado, esse modelo de escravidão aqui, é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora faz sentido. Quando eu vivia aqui era morte, era doença, era solidão, era depressão, era ansiedade, era pensamento de morte, era suicídio. Só que agora nós estamos debaixo de outro senhorio, sim ou não? Então não leve a sua vida independente do Senhor, seu Deus. Cabe a nós agora fazermos a vontade dEle. Então não existe esse negócio de eu decreto. Onde é que o servo vai decretar nada? Nem na empresa que você trabalha. Você trabalha para alguém aqui, quem é funcionário aqui e trabalha para alguma pessoa. Imagina você chegar lá e olhar, eu decreto que o horário de trabalho agora vai ser de meio-dia às 2h, está decretado. O chefe vai olhar para você, põe lá para sua casa, decretar lá na sua casa. Que não funciona, aqui eu que mando. Por que às vezes a gente chega para Deus dizendo, olha, Deus, eu decreto. Quem é? Quem somos nós para decretar nada diante do nosso Senhor? Por isso que o conceito do feijão com arroz é fundamental, porque nós entendemos que nós somos agora servos de um Deus. Deus não é nosso mordomo. Deus não está aqui, igreja. Você não veio para cá para Deus satisfazer nada na sua vida. Posso ouvir um amém? É isso. Cabe a nós dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Não é sobre, Deus, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. É o contrário, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Por mais que doa, e vai doer algumas vezes, por mais que não faça sentido. Júnior, esses últimos meses está tão difícil para mim. Mas você tem que entender, eu tenho hoje um Senhor, meu Deus, que me ama. É o meu Pai. Jesus morreu por mim, pagou um preço que eu não poderia pagar. Eu confio plenamente que esses breves e momentâneos sofrimentos vai produzir em mim um peso de glória que eu nunca imaginei para a glória do Senhor Jesus. É descansar e confiar que não é mais a minha vontade, mas sim seja feita a tua vontade, Deus. A vontade do Senhor. Não é de colocar Deus contra a parede. Colocar o dedo na cara do Senhor. Dizer que Deus tem que mudar. Deus não tem que fazer nada por nós. Porque nós é que somos servos do Senhor. O servo vai servir, o escravo serve. Olha que oportunidade você tem. Hoje você foi resgatado de um reino mau e transpassado para um reino de luz. Cabe a nós, igreja, entendermos que eu fui resgatado para servir. Sim ou não? Sirva. Em nome de Jesus, essa igreja aqui te dá a oportunidade de serviço. Eu não entendo, sinceramente, pessoas que entendem esse conceito de redenção e estão de braços cruzados. Não vou servir não, não vou fazer nada. Tenho uma agenda muito lotada. Eu tenho as minhas coisas para resolver, as minhas... E Deus? E o preço pago? Ele é Senhor sobre você. Todo culto de domingo aqui na saída tem algum GF vendendo lanche lá fora. Serviço. Perdem um tempo do seu domingo para preparar um lanche, para as pessoas se alimentarem lá fora. Por sinal, por exemplo, a gente tinha 3 caixinhas dessa de som aqui, ó. Se você contar bem, hoje a gente tem 4. Era 3 aqui no meio. Não sei se você percebeu, o som está bem melhor na igreja. Hoje a gente comprou mais uma somente com dinheiro de lanche, vendendo pratinho lá fora, vendendo cachorro quente. Tipo, compramos mais uma, podemos dividir aqui, porque através do serviço, hoje os irmãos estavam vendendo roupa no bazar, lá na feira. Serviço, porque não resta outra alternativa, se não servir a Ele. Porque Ele pagou o preço por mim, o que é que eu posso fazer por Ele? Se a gente não serve, se a gente está acomodado, a gente não está entendendo a redenção do Senhor. Nós temos vários ministérios nessa igreja. Essa semana, graças a Deus, o ministério de limpeza bombou. Um monte de gente entrando, querendo servir no ministério. Que bênção, igreja. E que sorte a sua poder servir. Que sorte a sua poder limpar a igreja, entendendo que não está limpando para homens, mas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pagou um preço muito alto por você. Que sorte a sua. Afinal de contas, redenção é como se fosse um meninozinho que faz um barquinho. Imagina comigo. Faz com todo carinho um barquinho de madeira,
tem cuidado para entre as madeiras colocar produto ali para não infiltrar água. Lixa direitinho, fica bonitinho, pinta, fica colorido, lindo. E aí esse menino vai até um rio e vai testar o seu barco. Na hora que ele solta o barco vai embora no rio. Fica triste, decepcionado. Meu Deus, eu gastei tantos meses fazendo esse barquinho, vendo vídeo no YouTube, pesquisando como é que faz barquinho de madeira. E agora quando eu venho testar ele vai embora. Só que depois de um tempo, passeando pelas feiras, a feira de redenção, ele vê o seu barquinho sendo vendido lá. E esse menino pega todas as suas economias e compra o barquinho dele novamente. Redenção, igreja, é sobre isso. Nós somos livres no Senhor, porque Jesus hoje te diz que agora você é duplamente meu. Primeiro, porque Ele nos fez. E segundo, porque Ele nos comprou com alto preço. Nós somos duplamente do nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador. Mas mesmo a gente tendo escolhido o pecado, Ele vem, morre no nosso lugar, paga o preço, para que finalmente nós possamos ser livres e libertos e sermos servos do Senhor de uma vez por todas. Amém? Se você puder, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feijãozinho com arroz necessário, sim ou não? Você tem que entender que é redenção. Por que Jesus veio, igreja? Pelo amor de Deus, a partir de hoje esteja na ponta da sua língua. Por que Ele teve que vir? Conceito básico, mas que vai mudar a sua mente. O seu serviço, então, você não vai se dar o luxo de não vou servir, não estou afim, não vou com a cara do líder, não. Sou escravo do meu Deus, eu tenho que servir. Me resta fazer outra coisa, porque Ele pagou o preço por mim. A condenação que era minha, Jesus paga no meu lugar. Lembra do texto que a gente começou a ministração? Colossenses 1. Olha se esse texto agora faz mais sentido para você. Pois Ele nos resgatou. É redenção? É um resgate do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. A gente sai de um local, mas a gente continua sendo escravo agora de outro Senhor. Transportou, nos tirou daquele lugar. 14. Em quem temos o quê? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Somos justificados em Jesus. Em nome de Jesus. A redenção é esse preço que foi pago para alguém semelhante a mim, Jesus. Alguém próspero em relação ao pecado, porque não pecou, Jesus. Ele veio, pagou o preço, nos resgata, nos tira do mal. E hoje nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.